Oi, oi, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu quero agradecer a todas as mensagens que eu recebi, sugestões, dicas e também muito incentivo para continuar esse projeto de conteúdo gratuito para quem ama fotografia e também para quem está começando nessa profissão. Muito obrigada mesmo de coração. Hoje eu separei um assunto muito legal e que eu gosto muito e faz toda a diferença na nossa fotografia, que é a luz natural. E nesse vídeo eu vou falar sobre algumas coisas bem importantes para que você consiga aproveitar ao máximo esse tipo de iluminação. Eu amo fotografia indoor e muitas pessoas já me chamaram perguntando se eu utilizava algum tipo de iluminação artificial nos meus retratos, porque todas as modelos estavam sempre bem iluminadas. Eu nunca utilizei iluminação artificial nos meus retratos. A única coisa que eu faço é aproveitar ao máximo e usar ao meu favor a iluminação do local. Às vezes quem está começando na fotografia possui essa dificuldade e tem muita dúvida sobre esse assunto. Não consegue aproveitar o máximo que a luz natural oferece e também não consegue fazer a foto que deseja. Por isso, eu quero dar algumas dicas para vocês de coisas que eu faço e observo no momento de um ensaio somente com a luz natural. Vamos lá! Eu acredito que existem 3 pontos fundamentais para a gente levar em consideração no momento de um clique. O primeiro é observar a fonte de luz. Quando você chegar no ensaio, pode ser externo ou interno, a primeira coisa que você precisa fazer é ter certeza qual a fonte de luz que você tem e onde está essa fonte de luz. Pode ser uma janela, pode ser o sol, mas tenha sempre certeza qual é a fonte de luz que você vai ter no dia. Bom, eu não tenho como deixar de falar também do horário em que você vai fotografar. Conforme a hora vai passando, a luz também vai se modificando, tá? Então, assim, se você for fotografar de manhã, se você for fotografar ao meio-dia ou no pôr do sol, a gente vai ter um tipo de luz totalmente diferente. Eu, particularmente, eu adoro o nascer do sol e o pôr do sol, tá? No período, assim, de 1 hora depois do nascer do sol e 1 hora antes do pôr do sol. A famosa Golden Hour, né? Quem nunca ouviu falar sobre isso? Então, você consegue criar muitas fotografias nesses horários e é uma fonte de luz incrível. Quando eu preciso clicar perto do meio-dia, um pouquinho antes ou um pouquinho depois, eu procuro sombra em dias com muito sol, tá? Claro, se o dia estiver nublado, a gente vai ter uma luz difusa muito legal, então você não precisa se preocupar com isso. Então, observe a fonte de luz, observe o brilho, observe as sombras e preste muita atenção como que a luz está se comportando na sua modelo, tá? O segundo ponto é ter um objetivo com a luz. A gente sabe que as fotografias podem transmitir segurança, medo, delicadeza, força, e a luz faz toda a diferença no momento da criação dessa fotografia. Pense antes de clicar o que você pretende transmitir com a sua fotografia. A luz é o que faz a nossa fotografia existir, então a gente precisa dela e a gente necessita criar com ela. Então ela não pode ser um empecilho ou um problema no momento de um ensaio. O terceiro ponto é saber posicionar-se e posicionar a modelo em relação à luz. E esse é o principal ponto que vai definir também o objetivo da nossa fotografia. Não adianta nada você conseguir enxergar a fonte de luz, ter um objetivo e não conseguir posicionar corretamente a sua modelo e também você no espaço do ensaio. De acordo com o local em que você e a sua modelo estiverem em relação à luz, a gente consegue resultados totalmente diferentes. Eu separei alguns exemplos para mostrar para vocês. No pôr do sol, por exemplo, vocês conseguem criar uma fotografia com silhueta ou deixar os modelos super expostos. A favor da luz, iluminando toda a foto. Você consegue também uma fotografia com a fonte de luz na lateral da modelo, escurecendo todo o outro lado, com a fonte de luz iluminando um lado e parcialmente o outro. Para alguns retratos, eu gosto muito de trabalhar em formato de L, principalmente em fotografia indoor, assim como nesse esquema que eu criei para mostrar para vocês. Dessa forma, somente me movimentando um pouquinho mais e dirigindo a modelo, pedindo para ela virar o rosto um pouquinho mais para a luz, um pouquinho mais para a sombra, eu consigo fotografias totalmente diferentes e no mesmo local.
Para mim, a observação é tudo. Você precisa estar muito sensível e observar como a luz natural se comporta, como fica em determinado horário, como fica no pôr do sol, como fica na sala da sua casa. Outra dica que eu quero deixar para vocês é: estudem fotometria. Quando que eu tenho que deixar subexposto, superexposto? Com a fotometria correta, a gente consegue criar muitas coisas diferentes e também dominar um pouquinho mais a luz no nosso ensaio, escurecendo, clareando um pouquinho mais. Bom, isso já é assunto para os próximos vídeos e eu prometo que eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Mas para mim, o principal para a gente perder o medo da luz natural e dominar um pouquinho mais são esses 3 pontos que eu falei hoje. Com a prática, isso vai ficando muito natural. Então, observe a fonte de luz, tenha um objetivo com ela e saiba posicionar-se corretamente em relação a ela. A gente pode começar a praticar isso agora mesmo, onde você estiver. Observe a fonte de luz, como as sombras estão se comportando, que tipo de fotografia que você conseguiria fazer aí. Aqui onde eu estou tem uma janela do meu lado direito. Dá para perceber aí que o meu lado esquerdo está um pouquinho mais escuro. Então, comece praticando, comece observando como a luz natural se comporta. Bom, eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar muito a criar fotografias com mais segurança utilizando a luz natural. Se você gostou desse vídeo, dessas dicas, deixe um like, compartilhe com seus amigos e eu te vejo no próximo vídeo.